Bom, boa noite. Começando mesmo antes das imagens. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Aliás, todo mundo que eu conheço aqui, eu conheci por causa da bicicleta. E muitas outras pessoas. Bom, agradeço o convite para vir. Adorei Fortaleza, nunca tinha vindo. Vi muita coisa boa, vi muito problema também, mas isso a gente consegue resolver com tempo, paciência e dedicação, né? Bom, o Felipe me convidou para vir, o pessoal da Ciclovida me convidou, eu aceitei de cara o convite, porque eu adoro falar sobre bicicleta. Ele pediu para eu falar um pouco sobre a cultura da bicicleta no Rio, um pouco da Transporte Ativo, que é a organização para a qual eu trabalho, e um pouquinho da nossa relação com o poder público, né, e outros parceiros também, é um pouquinho do que eu vou fazer. Então eu fiz tipo uma linha do tempo com a cultura do Rio, a Transporte Ativo, e eu vou tentar falar aqui em 20 minutos de 120 anos. Bom, o Transporte Ativo é uma organização da sociedade civil que desde 2003 vem promovendo meios de transporte à propulsão humana. O que é isso? Bicicleta, patins, skate, patinete, andar a pé. Esses modais que eu falei que no Brasil parecem brinquedo, na Europa já são levados a sério. Até patinete é muito usado em Viena, é impressionante a quantidade de pessoas e a diversidade delas que usam, né? E nosso objetivo é que cada vez mais pessoas usem esses modais mais vezes. Então a gente vem fazendo o trabalho que eu vou mostrar aí. O Rio se auto-intitula a capital da bicicleta, mas está muito longe disso ainda, tá? Eu pus aí porque, como a gente vai falar da cultura carioca, a cultura da bicicleta é muito difundida lá há muitos anos, então eu pus esse slide para a gente começar. Bom, começar em 1892, o Rio teve o primeiro velódromo do país, vivia lotado de gente. Nessa época o Rio tinha 5 velódromos, hoje não tem nenhum, ou seja, as coisas estão mudando, né, em algumas para pior. E era uma febre no Rio, as pessoas apostavam, não tinha corrida de cavalo, as corridas eram de bicicleta, as pessoas apostavam e era uma febre na cidade. Pode passar. Nos anos 20, a fábrica de tecidos Bangu foi aberta por ingleses, uma situação parecida com o que aconteceu em São Paulo também. Os ingleses vieram, trouxeram todos os equipamentos da fábrica, montaram ela numa zona rural da cidade, fizeram a vila operária atrás da fábrica e financiavam bicicletas que eles traziam da Europa para todos os funcionários poderem se deslocar naquela região e ir voltar do trabalho pedalando. Mais um. E até hoje Bangu, que é esse aqui, é um dos bairros com mais uso de bicicleta na cidade. Até hoje, se você for a Bangu, você vai encontrar bicicletas de quase 100 anos lá, ainda conservadas. Pode passar. Paquetá, na década de 50, é um bairro do Rio que não entra carro, é uma ilha. Quando me mostraram essa foto, me mostraram e perguntaram, sabe onde é? Eu fiquei olhando. Holanda? Não, tem montanha. Dinamarca? Talvez não. Era lá pertinho de casa. Ou seja, Paquetá já foi, hoje continua sem poder entrar carro lá, mas já está muito descaracterizado, a gente não vê mais cenas como essa, infelizmente. Copacabana, anos 50, já tinha cycle chic lá, ou seja, naquela época o carro ainda não tinha dominado totalmente as nossas cidades, então circulava muito de bicicleta lá, como sempre circulou, né? Mais um. Esse slide, uma foto de jornal que me passaram outro dia que eu achei muito interessante. 26 de maio de 1971. A legenda. Triciclo, sem respeitar sinais nem mão de direção, é ameaça permanente nas ruas do Rio. Mas esqueceram de falar daquela ameaça ali atrás, né? Daqueles ônibus gigantes que desconhecem as pessoas, que jogam nessa época então diesel puro ali na atmosfera. Ou seja, a legenda está um pouco errada, mas até hoje se pensa um pouco isso dos ciclistas. E aí chegamos aos anos 90, quando no Rio foram feitas as primeiras ciclovias da Orla. Fato muito positivo é que 400 vagas de carro foram tiradas só em Copacabana para poder incluir essa ciclovia totalmente segregada, sem início nem fim, com foco totalmente no lazer. Mas a coisa começava a surgir de uma outra forma na cidade do Rio. E logo depois do início das ciclovias em 92, está aí em 1993 o primeiro desafio intermodal do país, que ainda não tinha esse nome, não tinha nome nenhum. Foi uma organização que na época estava muito à frente do tempo deles, porque eles em 93 já estavam pensando o que a gente está pensando hoje, né? Era o Instituto de Tecnologia para o Cidadão, que bolou um desafio, pessoas em diferentes modais indo do centro da cidade para Botafogo. Eu pedalei aí de bicicleta, trouxe até aqui a bandeirinha que eu levei na minha bicicleta. Há 21 anos atrás, tem escrito aqui uma coisa que o JP falou, bicicletas contra o caos. Está aqui escrito, não é novidade. Vamos lá, mais um. E aí as ciclovias foram se espalhando todas com o mesmo foco em 96, né? Ciclovias lindas, totalmente segregadas dos carros, sem incomodar muito eles. Ele é bolo, entendeu?
mostrar uma foto dessa é bullying nos fregueses. Aí a prefeitura já estava fazendo infraestrutura na cidade, mas não dizia para ninguém o que era aquilo, como é que deveria funcionar, como é que as pessoas deviam se comportar. Até hoje a gente sofre consequências disso, porque ninguém sabe ainda como é que é aquilo, como é que funciona, como deve se comportar. E aí, essa necessidade de preencher essa lacuna, a gente resolveu se unir e fazer transporte ativo. Ou seja, tinha que preencher a lacuna pensando em educar as pessoas, os usuários. Mas aí, com o tempo, que a gente vai ver mais adiante, a gente viu que quem mais precisava compreender a bicicleta e aprender era o próprio poder público, e não o cidadão. E aí foi fundada a Transporte Ativo. Vamos lá. Ela entra na linha do tempo. Em 2003, a gente foi convidado para uma reunião com a prefeitura, e nessa reunião eu vi que, como Zé Lobo, não ia mudar nada. Eu ia estar só sendo uma figura ali para nas matérias, a gente falar, falamos com a sociedade civil e tal, ou seja, não ia adiantar nada. Já tinha outras pessoas no Rio que promoviam o uso da bicicleta e de outros modais à sua maneira. Então eu pensei, bom, vamos juntar todo mundo, juntar as nossas forças, né, fazer uma organização institucionalizada para poder ter um diálogo mais sério, mais rico, mais forte com o poder público e empresas. Em 2005 eu conheci esses dois caras aí atrás, o João e o Edu. Hoje são braço direito e esquerdo da Transporte Ativo. São pessoas que eu falo todo dia, são praticamente meus melhores amigos, e ambos eu conheci reclamando de ciclista. O Edu falando, todos os ciclistas em Laranjeiras andam na contramão. Eu respondi, claro, não tem via para eles só querem ir daqui para ali. Se a via não é a mão, eles vão na contramão. A solução vai demorar, vai custar. Em 2006 entrou o Denir, e foi a partir daí que a gente começou a fazer uma série de atividades que foram realmente mudando o que a gente imaginava que o transporte ativo viria a ser um dia. A gente fez nesse mesmo ano o primeiro desafio intermodal. Na semana seguinte foi feito o primeiro de São Paulo, e hoje ele já é feito no Brasil inteiro. E nessa ação a gente descobriu que dados iam fazer uma diferença enorme, faziam uma diferença enorme com o poder público. Né? Aquele cara que é técnico do poder público, ele adora dados, pizzas, gráficos. Então a gente ia só falar com eles, eles não entendiam nada. A gente mostrava gráficos, pizzas, números, eles adoravam aquilo e começavam a compreender. Então a gente mudou um pouco, disse, vamos passar essa informação para o pessoal que está ali no poder e que pode realmente tentar mudar alguma coisa. Imagina. Foi um ano que a gente fez a primeira Vaga Viva também, hoje já existem várias no país. Nesse ano foram feitas várias em Rio e São Paulo, praticamente no mesmo dia. Belo Horizonte já fazia Rua Verde, né, que eles cobriam de grama ruas inteiras. E a ideia era que as pessoas vissem a cidade de uma outra forma. E hoje eu fiquei muito feliz de manhã, vindo pela Orla, beira-mar, encontrei um parklet lá. O Rio ainda está pensando como fazer isso, vocês já têm um aqui em Fortaleza, com secretário e tudo. Em 2007, um evento da Transporte Ativo da Via Ciclo de Florianópolis, é o terceiro encontro nacional de cicloativismo, foi fundado a UCB, União de Ciclistas do Brasil, que aos pouquinhos vem crescendo e se fortalecendo. Em 2008 apareciam as primeiras bicicletas públicas, uma empresa ousada de Recife que fez o primeiro sistema de bicicletas públicas do Hemisfério Sul, enquanto todo mundo dizia, não vai funcionar, vão roubar tudo, vão vandalizar, eles apostaram, foram lá e começaram com 20 estações do Rio. Em 2008 também a gente apresentou pela primeira vez para a Prefeitura um projeto de Zonas 30. Para não conflitar com os técnicos de transporte que adoram motorizados e engarrafamentos, a gente escreveu na apresentação áreas seguras para o uso da bicicleta através de restrições amigáveis ao uso do carro particular. Aí o cara não ficava tão contra a gente. E a gente usou a seguinte tática. A gente fez essa apresentação para alguns secretários e espalhou pendrives e CDs com ela por toda a prefeitura, em todos os departamentos. Então, em poucos meses, toda a prefeitura conhecia o projeto Zona 30, já tinha ouvido falar o que era uma Zona 30. E hoje Copacabana é assim. Está em vermelho a ciclovia, o ciclofaixa. A gente tem 34 ruas que são as em verde, que são Zona 30, tá? O que é a Zona 30? É a zona velocidade máxima do carro e uma velocidade totalmente compatível para o compartilhamento da bicicleta na via. Aí vamos àquele negócio dos dados, né? Os caras querem dados. Aí uma vez numa discussão sobre uma rua, disse, a tal rua precisa de uma infraestrutura, porque passa muita bicicleta. Aí um cara da engenharia de tráfego falou, não, lá não passa nenhuma bicicleta. Passa, não passa. Disse, bom, vamos lá contar. A gente foi contar, eu pensei, se eu contar uma a uma no contadorzinho, chegar para o cara com papel, olha, passaram 500 bicicletas, ele vai dizer, é mentira. A gente desenvolveu uma metodologia, que a gente fotografava com data e hora cada ciclista. Fomos para aquela tal rua, ficamos 12 horas, fotografamos todos os ciclistas e passaram mais de 700.
A gente levou esse dado para a prefeitura e eles começaram a mudar totalmente a forma de chegar àquela rua. Olha aí, dados oficiais da cidade dizem que tem 930 ciclistas por dia no centro. A gente, em 12 horas, contou esses números que estão nesses pontos. Em Copacabana, mesma coisa, a prefeitura, os dados oficiais, né? Pesquisa origem e destino do Plano Diretor de Transporte Urbano, dizia que passavam 1.588 pessoas em Copacabana de bicicleta por dia. Só no cruzamento de uma rua a gente encontrou 1.535. Essa aqui é a rua da primeira contagem, 779. Ou seja, a gente começou a mostrar uma realidade de bicicletas na rua que ninguém tinha noção, nem a gente. Imagina a prefeitura, né? Imagina. E nesse ano também, em 2009, o Rio passa a ser a sede da Olimpíada, a cidade sede da Olimpíada de 2016, e tem um plano de metas obrigatório para fazer, que põe a bicicleta, o planejamento cicloviário da cidade, como um dos 40 projetos estratégicos da cidade. A ideia era dobrar a quilometragem até 2012, isso foi feito, e aumentar para 450 quilômetros até 2016. Como o Rio faz 450 anos, ano que vem, eles anteciparam para ano que vem para bater 450 quilômetros, com 450 anos, não tem muito a ver, mas eles gostaram, estou fazendo uma mega campanha sobre isso. Aqui a gente tem um crescimento da infraestrutura do Rio, em 2009 ela começou a subir. Se a gente puser aqui 2013 e 2014, ela sai da tela aqui, tá? Tem melhorado muito, tem aumentado muito o volume, e uma coisa boa é que a cada nova infraestrutura a qualidade vem melhorando, ou seja, como está sendo feito aos poucos, dá para ver isso, não deu certo, vamos mudar para aquilo. Então, aos pouquinhos, a gente realmente começa a ter uma boa cidade para a bicicleta. Em 2011, o projeto Pedala Rio vira Bike Rio. Se expande de 20 estações para 60, hoje está expandido para 260. No mundo a gente já tem mais de 500 cidades, sendo delas 120 grandes cidades com sistema de bicicletas públicas, e na grande maioria isso puxou novas infraestruturas, fez desenvolver o mercado de bicicleta, ou seja, isso mexe muito com o uso da bicicleta no local. No Rio faz uma grande diferença. Hoje, nas áreas onde já tem Bike Rio, 1 em cada 5 bicicletas que se deslocam são, como a gente chama lá, laranjinhas, né? Ou seja, tem um forte impacto no uso da bicicleta local. A gente, em 2011, também fez uma contagem de bicicletas de carga. Eu vi que aqui vocês têm muito também, e é difícil ver esse tipo de coisa, principalmente fora do Brasil. É uma cultura nossa, né? As empresas vão, as lojas entregam de bicicleta. Vi vários barzinhos móveis hoje na orla. E a gente foi contar, em Copacabana passa muito triciclo, passa muita bicicleta, vamos contar. Aí a gente ficou surpreso, 11.500 entregas por dia só no bairro de Copacabana. E, para nossa surpresa, a gente foi premiado em Viena, no Velocity, ano passado, com esse prêmio aí, Cycling Visionary Award, porque a Europa está pensando em como fazer a mobilidade por bicicleta, entregas, etc., se desenvolver mais, e deram de cara com isso que a gente encontrou em Copacabana. A gente vai fazer agora uma pesquisa idêntica em 9 bairros diferentes do Rio para poder comparar um com o outro e ver se isso acontece realmente na cidade inteira.